qual que é o objetivo do censo? De acordo com Dionísio de Halicarnasso e Tito Livio, quem instituiu o primeiro censo romano foi Sérvio Túlio, o rei. Uma coisa interessante em relação ao censo do Sérvio Túlio é que o objetivo do primeiro censo romano tinha a ver com questões militares por causa da recente guerra contra Roma, a fim de determinar quais cidadãos tinham de cumprir ou não o serviço militar, sendo os mais ricos obrigados a armar-se à sua própria custa e os pobres ficando isentos. Eles foram divididos em 5 classes de acordo com Halicarnasso. Então, de acordo com Halicarnasso e Tito Livio, o censo ele tinha objetivo civil e militar. Então, quem eram as pessoas que participavam desse censo? Era quem tinha propriedades, quem tinha dinheiro. Os pobres ficavam isentos. Perfeito? Então, isso aqui, eu já havia mostrado isso aqui para vocês, e aí o Abrantes veio novamente com a ideia aí que Jesus era pobre. Ou seja, não escutou, não fez de conta que não entendeu. Tá? Preste atenção no que eu estou falando aqui. Se vocês não entenderam, me fala, porque essa live aqui, eu quero sair com ela, com vocês todos, que você tenha entendido tudo que eu trouxe aqui para vocês. Perfeito? Para não haver dúvidas. Então, o Tito Livio, na história romana dele, ele vai dizer o seguinte, ó, pois ele instituiu o censo, uma medida muito salutar, aqui eu falando do rei que instituiu, não o Augusto, o rei Túlio. Então, uma medida muito salutar para o império destinado a se tornar tão grande, segundo o qual os serviços de guerra e paz deviam ser realizados. Vocês entenderam a conexão já aí? Ó? Ele instituiu o censo, segundo o qual os serviços de guerra e paz deviam ser realizados. Não preciso nem falar mais nada aqui. Não por todas as pessoas, indiscriminadamente, como antes, mas em proporção à quantidade de propriedade. Em proporção à quantidade de propriedade. Então, ele formou daqueles que tinham uma propriedade de 100 mil jumentos ou mais, ele fez 80 séculos, 40 de idosos, 40 de júniores. Todos eles eram chamados de primeira classe e os mais velhos deveriam estar prontos para guardar a cidade, os mais novos para travar a guerra no exterior. O censo romano tinha como objetivo avaliar a arrecadação de impostos e também identificar a população apta para o recrutamento militar. Ele era uma ferramenta crucial para a administração eficiente do Império Romano. Uma fonte que aborda esse tema é de Cambridge Ancient Story. Então, está nesse livro aqui, são dois livros, né, 2 volumes aqui, que vai falar aqui sobre a época de 218 a 136 antes da Era Comum, a 70, e outro livro aqui vai falar sobre a datação de 70 a 192 da Era Comum. Tá? O The Cambridge Ancient Story, The High Empire. Essas obras oferecem uma visão abrangente do Império e das práticas administrativas romanas. Em The Cambridge Ancient Story, Home and the Mediterranean, 218, 173 BC, são abordadas as preocupações das comunidades italianas sobre o declínio populacional durante o século II antes da Era Comum, destacando o impacto nas obrigações militares. A obrigação militar dos aliados latinos e italianos em atender os pedidos de Roma, estabelecida por leis e tratados, influenciou as atitudes do governo romano. O recrutamento militar nos estados italianos seguia procedimentos semelhantes aos de Roma, com censos periódicos estimulando a assimilação política e administrativa. As comunidades aliadas eram registradas em uma lista militar, a Fórmula Togatorum, base para as demandas anuais de contingentes aliados por parte de Roma. Então, nesse trabalho aqui desse autor, o censo tinha a ver com questões civis e militares. Perfeito? Então, é exatamente esse texto que eu falei aqui do Tito Livio. O censo tem a ver com questões civis e militares. Então, quem se alistava, quem participava do censo,
eram as pessoas romanas que tinham mais propriedades e mais bens, né? Aqui nesse trabalho aqui do comentário sobre Lucas 2:1, do William Barclay, ele vai falar o seguinte: no Império Romano, os censos periódicos eram realizados com um duplo objetivo de avaliar os impostos e de descobrir os responsáveis pelo serviço militar obrigatório. Os judeus estavam isentos do serviço militar e, portanto, na Palestina, um censo seria predominantemente para fins fiscais. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, olha, o que ele está dizendo? Olha, o censo tem duplo objetivo: impostos e descobrir quem está apto para o serviço militar. E ele tá dizendo aqui, ó, para os judeus, eles estavam isentos do serviço militar. Então, ele está dizendo, olha, não faz sentido na Palestina as pessoas se tornarem cidadão romano, por exemplo. Mas ele deixa claro aqui que esse censo, ele tinha duplo objetivo. Tá? Então, o que ele está discorrendo aqui é sobre Lucas. Então, o que ele está dizendo? Olha, esse censo do Lucas aí não faz sentido porque o censo tem duplo objetivo e esse censo aí é transformar ele em romano. Então, não faz sentido. Nós temos aqui, então, o Afahat, do século IV, ele diz assim, ó, e procure e veja isso também pelo poll tax, ou seja, o censo de Lucas, ele foi inscrito entre eles. E como ele foi inscrito pelo imposto de votação entre eles, ele também os socorrerá. Ou seja, Jesus se torna cidadão romano e ele vai salvar os romanos. De onde ele está tirando essa ideia? De Lucas. Não é de um Jesus histórico. Ele pegou o livro de Lucas e ele está interpretando. Não é eu que estou interpretando errado. Tá? Por isso que a gente está falando, ó, se quer refutar, refute esses autores. Juliano aposta. Juliano é um cara anticristo. Ele está exatamente fazendo a mesma coisa. Ele não está falando de um Jesus histórico. Ele diz assim, ó, até Jesus que foi proclamado entre vocês foi um dos súditos de César. O que ele está dizendo? Foi um cidadão romano. Ele diz assim, ó, se você não acredita em mim, provarei isso um pouco mais tarde. Ou melhor, deixe-me simplesmente afirmar isso agora. No entanto, você admite que com o pai e a mãe, ele registrou seu nome no governo de Cirênio. Ou seja, de onde ele está tirando essa ideia? De Lucas. Porque é isso, eu acabei de mostrar para vocês. O censo romano era para isso, para cidadão romano. Só que a história de Lucas, ela é fictícia. Tá? Mas nem a Farrati, nem Juliano estão falando de Jesus histórico. Tá? Então não adianta você fazer um vídeo refutando usando história. Paulo Orósio, que é o primeiro da lista negra aí do pessoal, diz o seguinte: naqueles dias, então, Cristo nasceu e seu nome foi incluído na lista do censo romano, imediatamente após seu nascimento. Esse é o primeiro e mais famoso reconhecimento que designou César, ante tudo, os homens romanos senhores do mundo, pois na lista do censo de todos os homens foram incluídos individualmente, e nela o próprio Criador, ou seja, Jesus. De todos os homens, o que ele queria, Francis? Desejava ser encontrado e escrito como homem entre os homens. Ele escolheu pertencer quando veio, garantindo assim que ele quem, Francis? Jesus. Tinha o direito de ser chamado o quê, Francis? Cidadão romano, de acordo com a declaração feita na lista do censo romano. Orósio, Christian, eu sei que esse cara está no século IV, V, pessoal, sim, mas ele não está assim inventando, ele não está pirando, ele não está assim cheirando nada. Por que ele está dizendo isso aqui, galera, que Jesus quer ser um cidadão romano? Porque é Lucas que quis isso. E ele está seguindo, ele leu Lucas, olha, putz, Lucas colocou Jesus no censo, ele virou cidadão romano. Fez a exegese do texto, só isso. Exato. Orósio fez aqui, olha, e o que eu trouxe para vocês, Juliano, era anticristão. Ele está falando a mesma coisa. Ele não é cristão.
Da onde Juliano, o imperador, está tirando isso? Do Evangelho. Ele não está usando aqui um Jesus histórico. Ele não está preocupado com isso. Aí, Cirilo de Alexandria diz o seguinte aqui, ó. Cristo, portanto, nasceu em Belém na época em que Augusto César deu ordens para que o primeiro registro fosse feito. Mas, ele diz assim, ó, mas que necessidade havia alguém que pode dizer para o sábio evangelista fazer menção especial a isso? Ele diz, sim, eu respondo. Uai. Ele mesmo respondeu, ó, foi útil e necessário para ele marcar o período em que nosso Salvador nasceu. Pois foi dito pela voz do patriarca, a cabeça não se afastará de Judá, nem o governador de suas coxas, até que ele venha para que seja para quem está reservado. E ele é a expectativa dos gentios. Aí, quando eu digo que os gentios são os romanos, Christian, aí o Abrantes diz, não, você está forçando, Francis. Da onde você tirou que esses gentios são romanos? Cacete 44, cacete 44. Aqui, Orósio está dizendo, ele tinha o direito de ser chamado cidadão romano, cacete. Ele não está dizendo, ele tinha o direito de ser chamado cidadão gentil. Você vê que não existia só a expectativa dos judeus, né? Existia a expectativa Não, dos romanos sim, também. os judeus estão fora aqui. Quando eu digo que os gentios são romanos, não sou eu que estou inventando o cacete a quatro. São os autores que estão dizendo isso. Então, o Cirilo está dizendo, ó, ele é a expectativa dos gentios. Quem raios de merda esses gentios, Francis Careca? Os romanos, cacete. Portanto, para que possamos saber que os israelitas não tinham rei da tribo Davi, que seus próprios governadores nativos haviam falhado, com razão ele menciona os decretos de César. Então, ele leu aqui, Cirilo, ele leu Lucas. E ele fez exegese também. Que ele está dizendo aqui que Lucas, que ele usou Lucas, ele está dizendo que Jesus se tornou cidadão romano para salvar os diachos dos romanos, cacete. Será que os romanos Ambrósio vai escrever o estavam... seguinte agora, está bem que se tenha juntado ainda o nome do governador a fim de marcar a passagem do tempo, sendo Quirino governador da Síria, diz, fez-se esse primeiro ressuscitamento, como se o evangelista tomasse certo cônsul ou modo de sinal para nossa, até engasguei agora, para dar autenticidade a esse livro. Olha só, ele está dizendo, olha, ele escolheu, ele citou aqui o Quirino para quê? Para que o evangelho dele fosse autêntico, a mensagem do evangelho. Isso é o quê, Christian? Assunto de Estado. Assunto de Estado. Os comentários, deixa eu só terminar aqui, ó. Os comentários sobre Jesus se tornar cidadão romano são inválidos pelo fato dos autores estarem escrevendo no século 4 e 5? Não. Os autores são suspeitos por estarem sendo agradáveis aos romanos? Não. Pontos a analisar. Primeiro, tanto o julgamento, crucificação e censo de Augusto são pura ficção, criadas pelos autores dos evangelhos. Segundo, o Jesus descrito por Lucas, Orósio, Juliano, Cirilo, Afarrate, Ambrósio, não é o Jesus histórico, e sim o Jesus da fé dos evangelhos. Logo, não cabe tentar justificar que não faz sentido Jesus se tornar cidadão romano simplesmente por ir contra fatos históricos. Terceiro, é preciso olhar não para o relato dos autores do século 4 e 5, que concordam entre si sobre Jesus ser romano, através do censo de Augusto. Lucas queria que o leitor do seu evangelho, que está situado no século I, entendesse que Jesus Cristo não era mais judeu, e sim um cidadão militar romano. Se Jesus era um personagem fictício, logo, Lucas tinha todo o poder para torná-lo romano, mesmo que contrarie a história real. Uhum. Então, veja, Jesus se tornou um cidadão romano, mas para quê, Francis? Para salvar os romanos, é o que eles falaram. É o que Paulo Orósio disse, é o que Lucas está dizendo. Então, veja que eles estão usando Lucas exatamente para isso. Jesus se torna um cidadão romano e ele quer salvar os romanos, não os judeus. Veja que as pessoas não conseguem enxergar isso, que Jesus é contra os judeus. Como que eles vão conseguir entender isso aqui que eu estou trazendo, Cristian? Se eles não conseguiram nem perceber que Jesus é contra o seu povo judeu. Como que eles vão querer refutar isso aqui que eu estou trazendo?
Então, Tertuliano diz o seguinte, ó, Cristo, por outro lado, em seu tempo, carregava sua lenha sobre os próprios ombros, aderindo aos chifres da cruz com uma coroa de espinhos que circundava sua cabeça. Para ele convinha ser feito um sacrifício em nome de todos os gentios. Aí, quando eu falo que esses gentios são os romanos, o pessoal fica nervoso, Christian. Mas são os romanos. Paulo Orósio está falando isso, Christian. Aí o Tertuliano, a resposta aqui diz o seguinte agora. Pois o primeiro passo é olhar para a demonstração de sua idade, para ver se a idade ali é indicada para exibir Cristo já como um homem, para não dizer um general. Se ele era um cidadão romano, logo ele é um general romano. Conclusão. Paulo Orósio. No censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Afarrate. No censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Cirilo de Alexandria. No censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Ambrósio. No censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Juliano, o apóstata. No censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. E o nosso amigo Lucas, Cris. No censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. É o que ele disse lá. Jesus Cristo, para os cristãos, desde o primeiro século, era um cidadão romano. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.